Om Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sairam. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Satya Sai Baba. Vamos continuar, então, de onde a gente parou na última semana. Os aspirantes espirituais, sadhakas, de hoje em dia, estão mais interessados na busca de prazeres mundanos do que na investigação espiritual. Eles estão se tornando buscadores dos prazeres mundanos, Vishaya-grastas, mais do que investigadores das verdades espirituais, Vichara-grastas. Você deve ter observado pessoas se dirigindo ao público aqui, muitas vezes como irmãos e irmãs da família Sai. Mas esse tratamento é geralmente hesitante e eles não acreditam totalmente no que dizem. Essas pessoas podem ser chamadas de devotos em tempo parcial. A Bhagavad Gita não espera que as pessoas sejam devotos em tempo parcial. Ela as exortou a desenvolverem rendição completa e incondicional, Sampurna Sharanagati. Para desenvolver esse espírito de rendição, o tempo é importante. É dito que Deus não está limitado pelo tempo. Kalena Anavachedat. Não apenas isso, ele tem controle total sobre o tempo. O indivíduo, Diva, está limitado pelo tempo. Deus está além do tempo. O homem é mortal, Deus é imortal. É por esse motivo que somente quando você busca refúgio em Deus, a vida limitada de um indivíduo, Diva, torna-se significativa. Vou reler. Os aspirantes espirituais, sadhakas, de hoje em dia, estão mais interessados na busca de prazeres mundanos do que na investigação espiritual. Eles estão se tornando buscadores dos prazeres mundanos, Vishaya-grastas, mais do que investigadores das verdades espirituais, Vichara-grastas. Você deve ter observado pessoas se dirigindo ao público aqui, muitas vezes como irmãos e irmãs da família Sai. Mas esse tratamento é geralmente hesitante e eles não acreditam totalmente no que dizem. Essas pessoas podem ser chamadas de devotos em tempo parcial. A Bhagavad Gita não espera que as pessoas sejam devotos em tempo parcial. Ela as exortou a desenvolverem rendição completa e incondicional. Sampurna Sharanagati. Para desenvolver esse espírito de rendição, o tempo é importante. É dito que Deus não está limitado pelo tempo. Kalena Anavachedat. Não apenas isso. Ele tem controle total sobre o tempo. O indivíduo, Diva, está limitado pelo tempo. Deus está além do tempo. O homem é mortal. Deus é imortal. É por esse motivo que somente quando você busca refúgio em Deus, a vida limitada de um indivíduo, Diva, torna-se significativa. Sairá. Sairá. Achei bem interessante no início do livro, quando ele fala do aspirante estar buscando a satisfação no mundo. Porque me remeteu a gente procurar respostas no mundo ao nosso progresso espiritual. Então, às vezes a gente acha ou sente que não estamos caminhando ou que estamos caminhando bem, de acordo com aquilo que a gente está observando no nosso redor.
E pelo que eu entendi, Saibaba falando, isso é buscar no exterior também. Eu quero buscar uma resposta do meu avanço espiritual no mundo exterior. Ou seja, eu estou buscando no mundo exterior. Não é ali que eu vou encontrar. Porque esse mundo está sempre mudando. Então, é natural que mudanças ocorram. É natural que coisas boas aconteçam, coisas ruins aconteçam, né? Que aconteçam facilidades, que tenhamos dificuldades. Isso é natural. Então, esse tipo de acontecimento não pode ser uma resposta para a gente saber se nós estamos indo bem ou não no nosso progresso. A gente deve buscar realmente o que ele está falando, essa entrega, né, em tempo completo. Né? O que me falta é a compreensão de como é essa rendição completa e incondicional, que eu acredito que eu só vá compreender quando eu experimentar ela. É como se eu estivesse tentando fazer uma receita, mas eu ainda não terminei. Eu só vou saber o sabor dessa receita quando eu terminar. Não adianta eu ficar provando. Se a gente coloca um feijão para cozinhar, no início, provar aquela água que a gente acabou de colocar com feijão, vai ter gosto de água com sal, no máximo. A gente precisa terminar o cozimento completo para ele ter o sabor final. Então, preciso experimentar isso para eu entender realmente o que é viver em rendição completa e incondicional. Né? E ele fala isso, que isso o que faz da vida do indivíduo, que é limitada no tempo, se tornar significativa. A gente vai parar de chover no molhado. Né? A gente vai realmente fazer uma transformação no olhar, na percepção para dentro. Parar de observar fora, parar de buscar respostas no mundo exterior, buscar resposta no mundo interior. Buscar aquilo que a gente quer dentro da gente. Né? O que eu quero não vai ser ditado pela minha mãe, não vai ser ditado pelo meu marido, não vai ser ditado pelas pessoas com quem eu ando. Aquilo que eu quero eu já sei, mas eu preciso acessar, então eu preciso olhar para dentro. Então, por isso que eu achei interessante quando ele fala isso. Deu a refletir o quanto, às vezes, eu me deixo abater, porque eu acho que eu não estou indo bem, porque eu dou um grito, porque eu fico revoltada com alguma coisa, ou porque eu não faço alguma coisa do jeito que era, ou porque alguém não me trata do jeito que eu acho que deveria me tratar. Porque essas coisas não são respostas ao meu progresso espiritual. Foi isso que eu entendi, Sairã. Tairan. Se ninguém quiser mais comentar, eu vou continuar a leitura. O tempo engole o indivíduo, diva, mas Deus é aquele que engole o próprio tempo, Kala Kaludu. Portanto, com base no tempo, o homem deve reverenciar as ações, karmas, Tasmei Namar Karmane. Em primeiro lugar, o homem deve adorar e oferecer suas saudações às ações, karmas. E então ele deve começar a executar as ações, karmas. Pois, para qualquer bem ou mal, pecado ou mérito, ascensão ou queda de um ser humano, o tempo é o fator mais importante. É por isso que devemos orar. Ó Deus, encarnação do tempo. Por favor, coloque-me no caminho sagrado e torne minhas ações significativas. Leve-me à sua presença divina. Conceda-me a bênção da sua presença divina.
O mundo objetivo inteiro se funde no tempo e é limitado por sua influência. Nenhum ser vivo pode desafiar o tempo. O tempo não espera por ninguém. É o indivíduo, diva, que deve seguir o tempo e não o contrário. O tempo é como um rio perene que flui. Todos os seres e todos os objetos são varridos por esse rio do tempo. Uma pessoa que está sendo arrastada pela correnteza não pode resgatar outra pessoa. No final, ambas serão arrastadas pela correnteza e se perderão. É como um cego tentando obter a ajuda de outro cego. Somente quando ele faz um esforço para nadar até a margem é que ele pode ser protegido. E essa margem é Deus. Aquele que busca refúgio em Deus será protegido dessa torrente de dores e sofrimentos. No final, ele estará feliz passando o seu tempo em sua divina presença. Vou reler. O tempo engole o indivíduo, diva, mas Deus é aquele que engole o próprio tempo, Kala Kaludu. Portanto, com base no tempo, o homem deve reverenciar as ações, karmas, Tasmei Namah Karmane. Em primeiro lugar, o homem deve adorar e oferecer suas saudações às ações, karmas. E então ele deve começar a executar as ações, karmas. Pois, para qualquer bem ou mal, pecado ou mérito, ascensão ou queda de um ser humano, o tempo é o fator mais importante. É por isso que devemos orar. Ó Deus, encarnação do tempo, por favor, coloque-me no caminho sagrado e torne minhas ações significativas. Leve-me à sua presença divina. Conceda-me a bênção da sua presença divina. O mundo objetivo inteiro se funde no tempo e é limitado por sua influência. Nenhum ser vivo pode desafiar o tempo. O tempo não espera por ninguém. É o indivíduo, diva, que deve seguir o tempo, e não o contrário. O tempo é como um rio perene que flui. Todos os seres e todos os objetos são varridos por esse rio do tempo. Uma pessoa que está sendo arrastada pela correnteza não pode resgatar outra pessoa. No final, ambas serão arrastadas pela correnteza e se perderão. É como um cego tentando obter a ajuda de outro cego. Somente quando ele faz um esforço para nadar até a margem é que ele pode ser protegido. E essa margem é Deus. Aquele que busca refúgio em Deus será protegido dessa torrente de dores e sofrimentos. No final, ele estará feliz passando o seu tempo em sua divina presença. Sairam. Essa imagem do tempo, do rio, né, e da pessoa que está sendo arrastada não pode ajudar a outra, me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu estava fazendo o vestibular, e, na verdade, já era a prova de habilidade específica de música, né, de ditado. Eu estava fazendo meu ditado e tinha alguns colegas da escola fazendo também prova de música. E tinha um bem perto de mim, as cadeiras muito perto, né? Dava para ver o que ele estava escrevendo no ditado e eu vi que ele estava fazendo, tinha colocado tudo errado, né? E eu tentei, assim, de alguma maneira, chamar a atenção dele para ele olhar para a minha prova, para ele botar ajustar aquilo ali, que ele começou do caminho errado e ia sair para outro lugar, né? Errar a prova inteira. E eu não consegui de jeito nenhum. E isso me lembrou, porque quando ele fala, né, da pessoa que não pode ajudar a outra, você só pode ajudar o outro quando o outro quer ser ajudado. Né? Nesse caso, esse meu amigo, ele não estava nem aí, né? Eu estava agoniada por ele, mas ele não estava nem aí para isso.
E às vezes quantas vezes a gente não quer ajudar uma pessoa que não está nem consciente de que ela precisa de ajuda, ou que não quer nem saber de ajuda, e a gente quer ajudar. E aí me lembrou também, isso, até me veio isso antes, o que o Sai Baba fala, que a gente ajuda pelo exemplo. Então, é importante eu nadar para outra margem, né? Eu me esforçar, fazer um esforço e nadar para outra margem, não só para me salvar, porque aquele que está atento vai observar aquilo e vai fazer a mesma coisa. Ou então eu, atenta, vou olhar o outro fazendo isso e vou procurar fazer a mesma coisa. Mas é pelo exemplo e não pela imposição. Porque pela imposição vai acabar que os dois vão se afundar, né? No tempo. Sério. Sério. Isso tudo é um grande jogo divino, né? Porque Sababa fala aqui que Deus é a margem. Mas Deus também é o rio, né? Está fluindo. Deus é o tempo também. Tem uma parte da Bhagavad Gita mesmo, né? Onde Krishna mostra para Arjuna sua forma universal, né? E ele está lá devorando todos os guerreiros, com bocas cheias de dentes, né? Essa imagem assim bem terrível, né? Que é uma imagem de Deus, né? E a Arjuna pergunta, quem é você? Né? E Krishna responde, eu sou Kala, eu sou o tempo. A gente viu também, né, quando a gente leu aqui o Devi Mahatmya, né? Deus na forma de Kali, né? Também com toda essa ferocidade, né? Esse dinamismo, né? Então, Deus é a margem, né? Que está parada, mas ele também é o rio que está fluindo, né? E ele também é o indivíduo que está ali procurando encontrar refúgio, né? Isso é maravilhoso, né? Sério. Sério, eu vou continuar aqui então a leitura. Ah. Meu filho, você é um simples indivíduo, diva, nesse fluxo eterno do tempo. Eu sou a margem, seu único refúgio. Somente quando você buscar refúgio em mim, você será redimido de todas as suas dores e sofrimentos. Portanto, busque refúgio em mim. Esse é o ensinamento do Senhor Krishna sobre o espírito de rendição, Sharanagati Tattva. Seguindo somente esse ensinamento, o aspirante espiritual, sadhaka, se rende a Deus, dizendo: além de seu refúgio, não há nenhum. Somente você é meu refúgio. Anyata sharanam nasti tvameva sharanam mama. No entanto, o maior obstáculo para esse espírito de rendição, Sharanagati Tattva, é o véu da ilusão, Maya. Por causa desse véu, um devoto é incapaz de se render total e incondicionalmente a Deus.
ele fica confuso. Isso é ilusão, Maya. O que é ilusão, Maya? Aquilo que não existe, mas ilude como existente, é ilusão, Maya. Yama Samaya. O que você pensa que existe não está ali. O que você pensa que não existe está ali. A verdade é a única que existe para sempre. Veja, o mundo não existe. Uma pessoa confunde uma corda com uma cobra, mas, em realidade, não existe cobra. Imaginando a existência de uma cobra que não existe, ela fica exposta ao medo e à ilusão. Qual é a razão para esse medo? Imaginar como existente aquilo que não existe. Isso é ilusão. Essa é a causa raiz de todas as dores e sofrimentos. Quando essa ilusão é eliminada pela luz da consciência, pragnana, a corda aparece em sua forma original. Então não há medo de nada. Não haverá medo de tocá-la, segurá-la e levá-la. Similarmente, devido à nossa incapacidade de reconhecer a verdade de que todo este mundo objetivo é, na verdade, uma encarnação de Brahman, e porque nós o consideramos como um mundo transitório, nós estamos expostos a várias dores e sofrimentos. Vou reler. Meu filho, você é um simples indivíduo, diva, nesse fluxo eterno do tempo. Eu sou a margem, seu único refúgio. Somente quando você buscar refúgio em mim, você será redimido de todas as suas dores e sofrimentos. Portanto, busque refúgio em mim. Esse é o ensinamento do Senhor Krishna sobre o espírito de rendição, Sharanagati Tattva. Seguindo somente esse ensinamento, o aspirante espiritual, sadhaka, se rende a Deus dizendo: além de seu refúgio, não há nenhum. Somente você é meu refúgio. Anyatha sharanam nasti tvameva sharanam mama. No entanto, o maior obstáculo para esse espírito de rendição, Sharanagati Tattva, é o véu da ilusão, Maya. Por causa desse véu, um devoto é incapaz de se render total e incondicionalmente a Deus. Ele fica confuso. Isso é ilusão, Maya. O que é ilusão, Maya? Aquilo que não existe, mas ilude como existente, é ilusão, Maya. Yama Samaya. O que você pensa que existe não está ali. O que você pensa que não existe está ali. A verdade é a única que existe para sempre. Veja, o mundo não existe. Uma pessoa confunde uma corda com uma cobra, mas, em realidade, não existe cobra. Imaginando a existência de uma cobra que não existe, ela fica exposta ao medo e à ilusão. Qual é a razão para esse medo? Imaginar como existente aquilo que não existe. Isso é ilusão. Essa é a causa raiz de todas as dores e sofrimentos. Quando essa ilusão é eliminada pela luz da consciência, pragnana, a corda aparece em sua forma original. Então não há medo de nada. Não haverá medo de tocá-la, segurá-la e levá-la. Similarmente, devido à nossa incapacidade de reconhecer a verdade de que todo este mundo objetivo é, na verdade, uma encarnação de Brahman, e porque nós o consideramos como um mundo transitório, nós estamos expostos a várias dores e sofrimentos. Sairam. Sairando. Esse trecho me lembra que, enquanto eu ficar buscando compreender esse mundo pelo aquilo que eu tenho de
capacidade intelectual, eu não vou conseguir. Porque eu estava conversando hoje com o Rubens, né? Porque Deus quer jogar esse jogo, né? Que tem guerras e discórdia, e ganância, ambição, mesmo que essas coisas estejam claramente levando a humanidade para um caminho tenebroso. Mas eu percebo que eu não consigo acessar uma resposta porque eu uso de material essa capacidade de intelectual, o conhecimento que a gente tem, né, de humanidade e não de divindade. Porque aí você lembra da resposta, né, que o Rubens já mencionou, não esqueci o nome do santo, mas que a pessoa pergunta, e como explicar essas guerras? E ele fala, que guerra? Né? Que isso, Nisargadatta Maharaja. Que guerra, né? No meu mundo não existe isso, né? Então, quanto que a gente não está criando, fomentando isso, ao ter desprezo por quem promove essas coisas. Porque essas pessoas que promovem isso, elas promovem por desprezo, por ganância e tal, né? Então, a gente precisa entender que entender que isso aqui é uma ilusão. Eu acho que eu só vou conseguir ver isso quando eu parar de usar esses recursos que eu comumente uso. Eu preciso me livrar desse hábito, né, de usar esse tipo de recurso para entender a divindade, para buscar entender quem sou eu ali, né, para buscar ver a unidade. Isso que me fez pensar, porque realmente, né, ele fala aqui no final que devido a essa incapacidade de reconhecer a verdade de que todo mundo objetivo é uma encarnação de Brahman, a gente sofre. Né? A gente sofre vendo essas crueldades, essas coisas, e as pessoas que não param de fazer as mesmas coisas, que vão levar de novo a histórias semelhantes. Mas a nossa parte é ficar vendo e lamentar, né? Essa é a nossa parte. A nossa parte é tentar mudar esse formato, essa visão, tentar mudar a nossa percepção, o nosso olhar para o mundo. Né? A gente não tem como saber, porque uma vez que se muitas pessoas talvez mudarem seu olhar, será que não vai melhorar de alguma maneira? Fica aí a reflexão aí, para mim, pelo menos, sincera. Sairã, é, eu sinto que há essa grande dificuldade na humanidade, né? Da questão mesmo de ter compreensão da ação, né? E mesmo quando a gente tem compreensão da ação, de fazer uma real entrega a Deus dessa ação. Acho que, de alguma forma, quando o Baba fala essas coisas para os seus devotos, é que ele tem noção dessa nossa dificuldade, né? De conseguir viver a vida da matéria e, ao mesmo tempo, colocar em prática as questões da espiritualidade. Porque se a gente não estiver atento para ter a coerência entre pensamento, palavra e ação,
A sociedade vai nos levando como se fosse um rolo compressor, né? E os comportamentos vão se padronizando e todo mundo agindo da mesma maneira, porque vê o outro agindo, né? E não com a sua própria consciência, para poder ter uma ação que seja uma ação digna, né? Uma ação de Dharma. No final das contas, é a dificuldade mesmo de coerência entre pensamento, palavra e ação. Enfim, de tudo que eu já ouvi de ensinamento de Baba, através de discursos, através da literatura dele próprio, ou então dos livros que devotos escrevem sobre as experiências com Baba. O que para mim é o mais impactante será sempre um pequeno ensinamento do Baba, né, que é: o mal é o mal, mesmo que todos o façam. E o bem é o bem, mesmo que ninguém o faça. Sairá. Sério, é bem profundo mesmo esse texto, né? Você estava falando, né, que, pelo que eu entendi, né? Enquanto você acreditar na ilusão, né, de que você é um indivíduo separado, independente, sendo arrastado pela correnteza, né, do tempo, aí você vai ter medo, você vai ter sofrimento, você vai ter dores, né? Só que quando essa ilusão deixar de existir para você, né, como é no exemplo ali da corda e da cobra, né? Ou seja, quando você realizar a unidade de todas as coisas, quando você realizar que você é um, né, com toda a existência, então você é o rio, você é a margem, né? Você é tudo isso, né? Quando você tiver essa realização, você não vai mais ter dores, sofrimentos, medo. Mas para nós, né, que estamos expostos aos medos e dores e sofrimentos, ele oferece um caminho, que é o Bhakti, né? Ele vem, que é a margem do rio, né? É o tomar refúgio aos pés de Deus. Realmente, sem Bhakti, nós estaríamos numa situação assim muito de desesperança, né? A gente olhasse para o mundo sem ter essa fé, né, de que Deus está presente em tudo, de que tudo que acontece é vontade de Deus, né? Deus permite que aconteça, o próprio Deus faz que aconteça, né? Se a gente não tivesse essa fé, essa esperança, a gente viveria num mundo de desesperança, né? Porque é isso que a gente vê, né? Sempre está tendo guerra. Quando que nunca teve guerra antes, né? No mundo? Sempre teve, né? Então, qual a esperança de que isso um dia vai acabar? Né?
Mas quando o Sai Baba vem e fala, né, assim, tem vários discursos que o Sai Baba fazia, né, fez que ele diz, né, em breve toda a humanidade estará unida. Algumas vezes ele até estipulou datas, né, daqui a 30 anos, né, daqui a não sei quantos anos. Se você fizer as contas, você vai ver que essa data está se aproximando. Né? Não é uma data muito distante. Né? E aí você pensa, pô, falta pouco para essa data chegar. Né? Eu não estou vendo acontecer muita coisa. Né? Então a gente fica com essa esperança, né? Que vem da nossa fé, da nossa devoção. Assim como um barco para a gente, né, navegar nesse rio da vida, até que a gente alcance a realização de que nós somos o rio da vida. Esse que a Carol estava referindo ali no livro do Nisargadatta Maharaja, acho que é capítulo 82, onde ele responde uma pergunta justamente de uma pessoa que perguntava sobre as guerras. Né? E a resposta dele vai bem nessa linha aqui que o Sai Baba coloca. Tá? Muito bonito também. Depois eu até posso compartilhar esse texto com vocês lá no grupo. Sairan. Sairão, vocês estavam falando, né, com a parte do que a gente leu, deu para ver, né, que a gente sofre por não reconhecer que isso é ilusão. A gente sofre por acreditar que é real. A gente acredita, como se a gente, como a Ana mesmo já falou, né, das peças do Atos lá da Semana Santa, né, que as pessoas entravam lá para defender Jesus, né, na interpretação. E a gente age assim no mundo. A gente ainda não se tocou, pelo menos eu não me toquei aqui do teatro. Ainda não consegui ver, estou igual uma criança, né? Que tira foto com a personagem achando que é mesmo. É, completamente iludida. E eu me lembrei, quando eu li esse livro devia ter uns 20 e poucos anos, né? Essa parte eu entendi, né? Da parte do sofrimento, a ilusão gera sofrimento, muito mundanamente falando. Então, eu entendi. Você projeta uma expectativa no outro, no comportamento do outro, né? Nos seus relacionamentos, independentemente de que tipo de relacionamento, e você sofre porque você, na verdade, você não recebe aquilo que você achou que era. Você recebe aquilo que é. Né? Você cria uma ideia, só que aquilo não corresponde. Só que agora eu percebi, assim, né, quando eu li agora, como a gente vai tendo vários tipos de entendimento, assim, conforme a gente vai se aprofundando. Né? Então, naquela época, era isso que eu conseguia entender. E aí, o que eu fiz? Busquei não criar expectativas para nada, para não sofrer. Então, eu deixava, porque eu pensava, todo mundo está fazendo aquilo que é o melhor para ela. Pelo menos naquele momento, naquele tipo de consciência, ali, a pessoa está fazendo o que ela acha que é o melhor. Ninguém faz nada querendo somente machucar o outro. Em algum grau, aquilo ali vai ser benéfico para ela, pelo menos na ideia dela. Então, eu passei a ter esse ponto de vista, né? E aí eu achei interessante, que agora eu percebi esse tipo de ideia que eu tive lá nos meus 20 anos, né? Quando eu li esse texto. Sara?
Sério, eu vou ler mais um pouquinho. Nós estamos olhando para este mundo com uma perspectiva materialista, não com um espírito de investigação. Quando você olha para o mundo com um espírito de investigação, ele será revelado a você como uma verdade transitória, Pravarika Satya. Isso significa uma verdade que sofre mudanças constantemente. A água do rio flui continuamente, mas mesmo quando a água flui, não existem vazios, pois esse é um fluxo contínuo. É por isso que esse fluxo é chamado de rio. Outro ponto importante a ser destacado é que, havendo água ou não, o rio é sempre chamado de rio. Similarmente, você pode viver neste mundo ou não. Isso é o mundo. A mudança constante é o fluxo, pravarra. Este mundo é uma verdade transitória, pravarika sati. Isso significa que este mundo é, ao mesmo tempo, real e irreal. Na filosofia Vedanta, isso é chamado de sadasati, que significa uma mistura de verdade e falsidade. Assim como a grama sagrada, dharma, é separada da erva selvagem, similarmente, o esforço para separar a verdade da falsidade e absorver somente a verdade é a disciplina espiritual, sadhana. Esse esforço é denominado na Bhagavad Gita como Nitya Nitya Vibhaga Yoga, Kshetra Kshetra Gna Vibhaga Yoga e Gunatraya Vibhaga Yoga. Vou reler. Nós estamos olhando para este mundo com uma perspectiva materialista, não com um espírito de investigação. Quando você olha para o mundo com um espírito de investigação, ele será revelado a você como uma verdade transitória, Pravarika Satya. Isso significa uma verdade que sofre mudanças constantemente. A água do rio flui continuamente. Mas, mesmo quando a água flui, não existem vazios, pois esse é um fluxo contínuo. É por isso que esse fluxo é chamado de rio. Outro ponto importante a ser destacado é que, havendo água ou não, o rio é sempre chamado de rio. Similarmente, você pode viver neste mundo ou não. Isso é o mundo. A mudança constante é o fluxo, pravarra. Este mundo é uma verdade transitória, pravarika satya. Isso significa que este mundo é ao mesmo tempo real e irreal. Na filosofia Vedanta, isso é chamado de sadasati, que significa uma mistura de verdade e falsidade. Assim como a grama sagrada, dharma, é separada da erva selvagem, similarmente, o esforço para separar a verdade da falsidade e absorver somente a verdade é a disciplina espiritual, sadhana. Esse esforço é denominado na Bhagavad Gita como Nitya Nitya Vibhaga Yoga, Kshetra Kshetra Gna Vibhaga Yoga e Gunatraya Vibhaga Yoga. Tairana. Sairane. Esse exemplo do rio, interessante, né? Que o rio é sempre o rio, mas às vezes você vai nesse mesmo ponto do rio e a água está turva, ou a água está cristalina, está mais cheio, ou até mesmo está na seca, né? Como ele coloca, mesmo que não tenha água, chamado de rio. Então, a água é outra, né? Então, a gente chama aquilo de rio, mas está em constante mudança. E o mundo é a mesma coisa.
E eu achei interessante o início que ele fala, né, da gente estar essa base na visão materialista e versus a visão da investigação, né, dessa percepção. Me lembrei aqui, né, na astrologia do Escorpião e Plutão, que é exatamente isso, né, a investigação e aquela transformação metamorfósica, né, do Plutão. A gente ativar esse lado aí nosso, né, escorpiano, para investigar a fundo esse mundo e não ficar vendo as aparências, né? Precisa ir a fundo e isso já vai levar a essa metamorfose, né? Porque a gente vai transformando, né? A gente vai transformando as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos olhares, como a gente reage, isso tudo vai sendo transformado, porque a gente vai se aprofundando, né, nessa investigação, como o Saibaba colocou. Saira? Saira, vamos terminar então? Swastit prajabhya paripalayantam Nyayena margena mamita Om Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti